Bom dia pessoal, bom dia para você que está aqui com a nossa live 10G, com muito conteúdo bacana para você que realmente quer alavancar a sua clínica, levar ela para o próximo nível, faturar muito mais, fazer gestão de pessoas com excelência e também ter um marketing efetivo e melhorar também as qualidades, né, os soft skills da sua recepcionista. Bom, e para esse tema, pessoal, a gente vai falar com o Michel. O Michel é gestor. Bom dia, Michel. Obrigado pelo esse convite. Vamos lá profissionalizar o perfil da equipe, principalmente quando a gente está falando de uma recepção, né? Esse é a porta de entrada, né, Michel? E também, se não for bem feito, é a porta de saída, né? Exatamente. Ela tem um poder que acaba sendo negligenciado, né, pelo gestor, pelos dentistas, e é um cuidado que você precisa, né, tomar desde o início, né? O dentista que ele está agora contratando uma nova recepcionista, em primeiro lugar, ele precisa definir qual é o perfil dessa recepcionista. E eu percebo que tem muita gente com dificuldade para fazer isso. Então, esse é o grande objetivo aqui da nossa conversa hoje. É o passo inicial, o primeiro passo. E isso é para qualquer perfil, né? Algumas características, elas precisam ser mais fortes dependendo da área de atuação de cada um. Com certeza. Não é verdade? Então, assim, a recepcionista. E características, essas características têm que vir com a pessoa. Porque características é a essência, é o que ela aprendeu na vida dela, né? É o que ela vem desenhando, o que ela a expectativa, o que ela almeja para o futuro dela. Isso vem muito da criação também, né? E então, assim, uma das características que é muito importante os dentistas identificarem é ser uma pessoa organizada, né? Ela precisa ser organizada. Isso é essencial, né, Michel? Porque imagina se chegar numa recepção tudo desorganizada, as informações daquele jeito, nossa senhora. Exatamente. Por exemplo, assim, hoje, e a organização, nem todo mundo é organizado, né? É muito fácil falar, eu sou organizado. Mas existe uma técnica para fazer uma entrevista para perguntar se a pessoa, para você identificar se ela é organizada ou não. Não é perguntando diretamente, você é organizado? Obviamente ela vai falar que sim, né? Dificilmente alguém vai falar não sou organizada. Então tem perguntas-chave certas para identificar se a pessoa é organizada. Como, por exemplo, você já tem experiência com atendimento? Tem. Como é que você faz para organizar uma agenda? Muito bem. E ela tem que falar, ou seja, ela tem que responder. Como ela é organizada, ela vai falar, eu faço assim, né? Eu coloco uma agenda no Google, eu coloco o paciente, eu organizo por horário, no intervalo de 30 minutos, eu já mando a consulta de confirmação, um dia antes da consulta eu mando lembrete, no dia eu mando um lembrete novamente. Opa, peraí, entendeu? Então, a pergunta tem que ser feita da forma correta, para você identificar essa característica da pessoa. E aí vem a parte também dela ser competitiva. Quando você está numa recepção, por que competitiva? Porque não tem mais espaço para pessoas amadoras numa recepção. Tem que ser pessoas altamente qualificadas. E quem está na recepção, eu nem gosto mais, eu estou buscando um nome para mudar isso, tá? E eu estou muito inclinado a falar que é um vendedor, é uma vendedora que tem que estar sentada na recepção. Porque, afinal de contas, ela vende também. Não diretamente, certo? Mas ela vende a qualidade da clínica, o trabalho dos doutores, as entregas. Então, tudo isso ela está vendendo de forma indireta, não passando muitas das vezes valores. Mas ela precisa ser competitiva para quê? Para ela ser remunerada para isso também, né? Então, por que remunerada? Muitas das vezes os dentistas só cobram da recepcionista, eu preciso que você provoque indicações, eu quero que você busque indicações. Mas como é que ela vai fazer isso? Primeiro tem que ensinar ela a fazer isso. As pessoas não vêm prontas para isso, né? E aí vem a parte mais fácil, que é ensinar. E aí o dentista também tem que ter conhecimento para isso. Não é cobrar, não é ser chefe,
é ser líder. É o que a gente estava falando na live anterior, né? Há uma diferença muito grande, né, Michel, de chefe e líder, né? E o líder inspira, né? Exatamente. Você, como gestora da área de marketing da Controle Odonto, você sabe muito bem isso e sabe o quanto que você investiu também para o seu desenvolvimento próprio, para que você consiga fazer uma boa de uma gestão para a tua equipe, né? E é constante, né? Não para. Exatamente. Então, assim, nós temos que ser treinados para ser capacitados para treinar na nossa equipe. Porque senão você vai virar um chefe. E chefe não adianta, vai brigar. E aí o que vai acontecer? Vai aumentar a rotatividade, porque isso os estudos já comprovam, né? Porque as pessoas saem geralmente por conta do chefe, né? Por causa do líder, não está fazendo uma boa liderança. E aí isso é motivo de muita saída, muita rotatividade também nas empresas, né? E um custo a mais, né, para as empresas, né, Michel? Porque cada vez que tem essa rotatividade, a empresa precisa treinar de novo os novos, pessoas que vêm, né? Então é sempre envolvendo tempo, dinheiro. Exatamente. E aí, assim, a pessoa precisa ser competitiva, precisa fazer um plano de comissão para recepção, né? Para quê? Para motivá-la mais. Ela ter algo a mais ali, ela sempre estar buscando melhorar, buscando conhecimento. E simpática, isso aí, assim, é crucial. E por que você tem que identificar, né? Você, dentista que está assistindo essa live aqui ou depois, enfim. Porque a simpatia, como é que você ensina a simpatia para uma pessoa, né? Características, ou a pessoa tem, não tem. Agora a parte técnica, não. A parte técnica ela é mais fácil. Se ela tiver boa vontade, força de vontade, se ela estiver aberta, você vai treinar. Então, assim, esse perfil, essas 3 características, elas são essenciais para a contratação. Então, quais são, Michel? A primeira é organização, competitividade e simpatia. Legal. Tá bom? Mas se a gente tivesse que botar em ordem de prioridade, simpatia, com certeza, segunda, organização e competitividade. Porque competitividade também você pode motivar a recepcionista de outras formas, né? Porque não é só dinheiro também. Quando a gente fala de plano de comissão, pode ser um plano de bonificação, pode ser um plano compensatório por ela ter feito aquela meta. Ela pode ganhar um voucher para jantar. Esse tipo de estímulo, né, que não é somente financeiro, né, monetário, mas com outros estímulos, ele pode marcar mais. E isso no cérebro, né, na neurociência, ele causa mais efeito, né? Essa gratidão que a gente tem, né? Você gera uma gratidão pela empresa, por ela ter te proporcionado. E, enfim, esse novo formato de contratação, de recepção, ele é muito importante. Então, essas características são fundamentais. Não tem espaço mais para amadorismo, para cabide de emprego. Eu conheço a esposa de não sei quem, ela está sem trabalho, vou colocar ela na recepção. Não. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. É uma pessoa que tem que ter característica, é uma pessoa que tem que ter personalidade, é uma pessoa que tem que ter competência. E competência é igual resultado. Não importa se é bonito, se é cheiroso, se é branco, se é negro, opção gênero, não tem nada a ver com isso, né? Tem a opção de resultado. E é isso que o dentista, o gestor da clínica precisa cobrar para a recepcionista. E se ela tá ali e ela não tem essas características, não tem capacidade, o culpado é quem contratou, não é quem está sentado na recepção, de forma alguma, né? Porque quem tomou essa decisão de colocar a pessoa é que é o maior culpado, é sempre a última instância de quem contratou. Porque não soube fazer a contratação, né? E é muito interessante o que você está falando, Michel, porque o perfil das clínicas mudaram muito, né? Aqui no Brasil, principalmente, em comparação, por exemplo, na Europa, nós estamos muito mais à frente no perfil de clínica, né? Hoje em dia a gente oferece uma experiência, né, para os pacientes dentro das clínicas e não somente ir lá tratar, né, uma dor, enfim, fazer um procedimento. E a recepcionista, ela é o papel fundamental,
né? Porque é ali que ela vai, a pessoa vai lidar, vai falar com ela, vai, enfim, marcar, desmarcar, vai fazer, talvez, né, em algumas clínicas, fazer algum tipo de negociação, né? Então, ela realmente é uma pessoa fundamental ali, né, de extrema importância para as clínicas odontológicas ou médicas, né? Sem dúvida. E é mais um perfil voltado para o SDR, que é a pessoa de captação, né? Que faz ali o agendamento, né? E depois, se quem tiver dúvida, eu quero dúvida com perfil, procura lá, perfil de SDR, né? Tem muita característica ali que você pode identificar para você colocar no perfil da contratação. Hoje você tem o Google ali, tô com dúvida, vai no Google, pesquisa ali qual é o perfil adequado, perfil de uma recepcionista moderna, né, de uma secretária. Porque, na verdade, a recepcionista de uma secretária, inclusive, tem uma grande diferença, né? A secretária, ela tem muito mais atribuições. Então, assim, não aceitem menos do que isso, porque a gente está falando do seu negócio, de realizar o seu sonho. Então, seja criterioso. A gente não pode aceitar menos do que isso, porque a gente está falando de realizar um sonho, de ter uma coisa rentável, com lucratividade. Então, se você não tem uma pessoa com esse perfil, não vai dar certo, porque ela tem que ter essas características para ela o quê? Para ela vender, inclusive. Ela tem que ter simpatia, tem que ser organizada, tem que ser tudo isso. Uhum. E outro ponto que é muito importante da recepcionista, secretária moderna, ela precisa ser treinada pelo dentista. E aí a competência, isso é dele. E tem muitos pecando com relação a isso. Bota a pessoa na recepção e acha que ela vai ser criada igual cogumelo. Eu faço cliente oculto, eu ligo para a recepcionista não sabe nem quais os tratamentos a clínica oferece. Imagina. Ixi. Como é que o dentista vai cobrar uma coisa que ele não treinou? E é papel dele. Essa responsabilidade é dele. Existe uma grande diferença entre delegar, inclusive, e cobrar, né? Ele só quer cobrar. E para delegar, tem que delegar treinando. Olha, eu preciso que você faça isso dessa forma. Tá bom? E outra coisa, não é uma vez, é duas, é três, constante, né? 21 vezes, né? Os estudos comprovam que você precisa repetir 21 vezes para se tornar um hábito. Enquanto não se torna hábito, a responsabilidade do dentista é de repetir e não ficar irritado, né? Ser líder, delegar, aprendeu, acompanha toda semana, escutar, olha como é que está respondendo. Hoje tem telefonia IP aí que faz a gravação de todas as conversas. Para um tempo, ouve o que a recepcionista está falando no telefone, olha as conversas, e aí sua clínica vai começar, ela vai para outro patamar, porque o controle está na sua mão, o joystick está na sua mão. Não entrega, delega, são coisas diferentes. Treina, explica os procedimentos, ela tem que ter domínio, isso vai dar segurança para a recepcionista, tirar dúvida no telefone, tirar dúvida para o paciente na hora que ele estiver na recepção, falar de outros tratamentos que o paciente nem conhece, que não sabe que estão sendo oferecidos. Olha a importância do treinamento. Tem paciente que vai fazer, por exemplo, um tratamento numa clínica, tratamento de ortodontia, e não sabe que faz implante, não sabe que faz um tratamento de canal, uma endo. Aí vai em outro dentista executar, aí volta, fala para o dentista, ele fala assim, mas a gente faz aqui também. Nossa. Complicado. Sabe? E por que aconteceu isso? Porque geralmente a recepção não está treinada para isso. Ela não falou, ela não usou o tempo dela com qualidade enquanto o paciente estava na frente dela, né? E aí, até voltando um pouco da parte da simpatia, a recepcionista recebeu o paciente, principalmente aquele paciente de primeira consulta, que requer uma energia maior, uma atenção. Ela faz o cadastro, isso quando tem cadastro, tá? Faz o cadastro, vamos ser realistas, né? Fez o cadastro, ok, o doutor já vai te chamar. E acabou a conversa, ela volta ali, liga, faz cobrança, faz um monte de coisa, reclama, fala que paciente chato, que isso.
Nossa. Sabe? A pessoa tem que ser simpática, ela tem que ser também ela tem que ter bom senso, né? Que não é o momento dela falar determinadas coisas quando ela está na recepção. Com certeza. Ela não pode falar nada negativo que o paciente vai ouvir, que inclusive vai quebrar a venda lá na recepção. Se o paciente de primeira consulta ouvir qualquer coisa negativa, aquilo vai desconstruir a venda, porque ele está inseguro, né? Primeiro contato é insegurança, você não conhece quem está do outro lado, você não sabe quais são os critérios que aquela pessoa utiliza para tomar uma decisão. Pode ser uma pequena coisa, pode ser uma sujeira, pode ser, né, o chão, pode ser a recepção desorganizada. Aquilo ali, ela está analisando, ela está ali fazendo um raio-x de tudo que está acontecendo. E é por isso que a recepção tem que estar impecável. É a responsabilidade da recepcionista de deixar impecável, deixar tudo organizado, bonito. E, Michel, também a recepcionista, ela pode desempenhar um papel muito importante, né, nas clínicas, que é também encaminhar a pessoa, né, quando ela sai da consulta, encaminha, né, até a porta, né, da clínica, e também envia para o WhatsApp, por exemplo, uma pesquisa de satisfação. Né? E para ela enviar essa pesquisa de satisfação para determinado paciente, ela precisa saber, né, se aquele paciente também está receptivo a fazer aquela ação, né? Então, é todo um processo ali, tanto da entrada, mas também da saída do paciente, né? Ele precisa ser bem recepcionado, né? Mas quando ele sair, ele também precisa ter um até logo, assim, de bom grado, né? E a recepcionista, ela precisa também ser treinada, né? Para sentir ali, esse paciente, eu posso enviar, né, a pesquisa de satisfação, ou, por exemplo, enviar o link do Google Meu Negócio, né? Que hoje em dia é uma forma de fazer marketing gratuita e muito valiosa, que não é? Baita. Uma baita ferramenta que as pessoas acabam não usando e que a recepcionista ela pode, né, indicar para a pessoa, né, para o paciente fazer aquela avaliação. Mas se ela já sabe que o paciente saiu insatisfeito, ou enfim, que não teve aquela abertura, né, que ele também não tem uma abertura para isso, se ela não tiver esse treinamento, ela vai enviar para todo mundo e no final das contas, aquela pesquisa que era para mostrar, né, principalmente as qualidades, né, daquela clínica, ela vai criar um problema muito grande, porque você vai ter que responder, sentar muito tempo ali, né? E cada resposta ela precisa ser realmente personalizada, não dá para ser uma resposta padrão, né? Porque as pessoas percebem. Então, esse tema que você traz hoje na live, ele é de extremamente importância, né? Extremamente importância para as clínicas, né? Porque você falou uma coisa que é muito certa. Muitas vezes a recepcionista é a pessoa, né, é o profissional ali que não precisa ser qualificado. Precisa sim. E outra coisa, você tocou no ponto de ser uma outra característica, que é ser uma pessoa dinâmica. Né? Porque proativa. Ela não fica fazendo só uma coisa, proatividade. E ela tem que ter esse dinamismo, ela tem que ser uma pessoa alerta, ela tem que pensar fora da caixa. Então, assim, hoje a gente trabalha muito mais mudança de mindset, de forma, trabalha muito mais a mentalidade da pessoa, né? Ela ser uma pessoa mais eficiente, e porque isso ajuda demais na rotina dela, né? E se ela não for assim, dificulta muito. Assim, você falou do ponto, eu concordo plenamente do Google, da pesquisa, obviamente tem que fazer isso, sem dúvida. Só que assim, as clínicas, consultório estão pecando muito no básico. Então assim, esse já é um módulo, já a fase da intermediária, avançada, só que ela não está conseguindo fazer nem o que ela deveria, que é o básico, que é, por exemplo, tratar o paciente bem, cuidar dos agendamentos, não deixar o paciente sair sem consulta agendada futura, sem ligar para os pacientes que já não vão mais há 6 meses no consultório, precisam pelo menos fazer uma profilaxia, que vai ajudar no fluxo de caixa da clínica. Eu tenho dentistas que têm 5 mil, 10 mil, 15 mil pacientes na base e estão com problema de fluxo financeiro. Eu não consigo acreditar nisso. Quer dizer, não é que eu consigo acreditar. Eu acredito, eu sei e, na verdade, eu ensino isso também dentro do meu método. Mas o que eu estou querendo dizer aqui que é o seguinte,
planeje as atividades da recepção. Acabou de chegar, né? O que é mais importante nesse momento? Vai por fase, porque o dentista, ele começa... Hoje a gente tem um turbilhão de informações, a gente entra no Instagram, entra no YouTube, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que, gente, perceba o seguinte, vê em qual fase aquela pessoa está, aquela clínica está, entendeu? Por exemplo, eu tenho clínica também, apesar do marketing que eu faço, marketing digital, marketing odontológico, ensino as estratégias, outras estratégias para captação, eu estou em outro nível. Então, eu não consigo pegar o meu nível que eu estou agora e ensinar para quem está começando, para quem está montando uma clínica, né? Então, tem que ser planejado. Primeira coisa que ela vai fazer, o que é mais importante dela fazer? E aí depois vai. Talvez você precise contratar outra pessoa para fazer só a captação, né? Tem um CRC ali de captação, que é a pessoa que só vai ficar fazendo isso. Então, tem que ser planejado. Só que tem que parar e planejar. O dentista quer ficar sentado no mocho e quer ficar só de roteador. Roteador você faz isso, você faz aquilo, Tá, mas como é que eu faço? Né? Imagina, como, né? No início da nossa carreira, Silvia, quanto que os nossos gestores ali, nossos líderes ensinaram pra gente. Com certeza. Não, e hoje o como é muito importante, né, Michel? Porque... O como, né, eu acho tão interessante porque o como também está incluído a escuta, né? A escuta daquela pessoa que está executando aquela função, né? Então você fala como e ela vai trazer também alguns problemas e se resolve junto, né? Porque às vezes a gente acha que o melhor caminho é aquele que estamos direcionando, mas ela vai trazer também outras questões, né? E aí se vai perfilando, né, a melhor forma de executar aquela função, enfim. E na questão da recepcionista, uma coisa que você falou que eu achei fundamental, que gente, realmente, né, o básico, arroz com feijão bem feitinho, bem temperadinho, ele já satisfaz, né? Exatamente. Aí já daqui a pouco tem dentista que não está fazendo básico pedindo para ela negociar o orçamento. Não vai. Ela não sabe nem quais os tratamentos que a clínica oferece, ela não sabe nem onde ela pode chegar. E a culpa é do dentista, a culpa não é do funcionário. Não adianta brigar com o funcionário, não adianta ter uma gestão agressiva, tem que ser uma gestão leve. E lembre-se o seguinte, você tem que criar autoridade. Que poder você já tem, você já é o dono da clínica, você faz o que você quiser da tua vida, você manda, desmanda, não precisa ter nem motivo para mandar embora, para contratar, você tem poder. Só que a autoridade é uma coisa muito diferente. Então a importância, você chega ali e tem uma pessoa mal-humorada, sabe? Não tem como, não tem mais espaço no mercado, não é só odontologia não, em qualquer negócio, principalmente na odontologia, que a gente está falando aqui. Por quê? Porque a odontologia a gente lida muito com autoestima. Muito. Né? E as pessoas compram de pessoas. Você pode ter uma franquia renomada, não vai comprar da franquia, vai comprar da recepcionista, vai comprar do dentista, vai comprar do avaliador que está ali na linha de frente, vai comprar dessa pessoa. Tanto é que existe muita diferença de franquias com a mesma bandeira e de níveis de atendimento. Tem que fazer reunião toda semana com a sua recepcionista, tem que ter uma pauta. Por quê? Porque é um momento de você ouvir, não é um momento só de você falar, você tem que, porque ela escuta muita coisa, ela vai contribuir não só com as reclamações, das reclamações vão vir soluções de melhorias. Uhum. O dentista tem que tratar isso. Ele não pode achar que ela vai resolver tudo, ela não resolve tudo, ela não tem autonomia para resolver tudo. Muitas das vezes ela nem sabe como resolver. Certo? O paciente reclamou do tratamento. Ela ajuda, ela não resolve. Ela ajuda, né, a amenizar a situação, acalmar o paciente, tranquilizar, passar a segurança. Resolver não, porque ela não é dentista. Exatamente, mas é ela que vai levar, né, esse problema para o dentista, ela que vai ver se a recepção está agradável para receber os pacientes, né, como poderia deixar aquele ambiente mais agradável também, né, da recepção, se tem recepção, por exemplo, que deixa algum suquinho e tal, se realmente as pessoas estão, né, tomando aquela água, aquele suco, ou se está sendo um gasto, né, e está estragando. Então, assim, realmente é fundamental, né, ter
uma pessoa que seja bem treinada, né? Esse é o ponto, né, Michel? Exatamente. E direcionando com perguntas corretas, né? Muitas das vezes perguntas fechadas. Tem que ser treinado. E essa técnica é uma técnica que se aprende muito quando você começa a estudar vendas, né? E a recepcionista precisa estudar vendas, porque ela tem que direcionar o paciente. O paciente chega, tem recepcionista que não oferece uma água, um café. Você aceita uma água, você aceita um café, tá ali à disposição, uma água saborizada. E aí é o básico, faz o básico, bem feito, depois você vai para outro nível, né? E como é que você faz isso? Como é que você controla? Reuniões periódicas, treinando, conhecendo, estudando. O dentista tem que estudar o que ele precisa delegar. Além disso, para ele ter o controle, ele precisa ter um sistema que vai ajudá-lo a fazer uma boa gestão. E aí entra o sistema controle odonto para poder auxiliar em toda a gestão. Como é que ele vai controlar isso? Ele não pode simplesmente acreditar no que ele está ouvindo, ele tem que ir lá conferir. Então, por exemplo, tem algum paciente sem agendamento? Não, doutor, tá tudo certo. Como é que ele sabe? Ele só vai saber quando reclamar. Aí já gerou estresse, aí já gerou aquela confusão, mal-estar, já interferiu na qualidade, sabe? Com controle odonto, o paciente vai lá, o paciente está sem agendamento futuro, ele vai lá, tira um relatório, 3 cliques no sistema, muito simples, fácil, não requer nenhum conhecimento avançado, você sabe se o paciente está agendado ou não, você sabe quanto tempo que o paciente já não retorna à clínica. Então o sistema ajuda tudo isso. Se o paciente tem um orçamento aberto, se não tem, se ele fechou, quais os procedimentos estão abertos, qual é a próxima consulta do paciente. Ele faz um planejamento dentro do sistema que ele não precisa nem dizer para a secretária qual é a próxima consulta, porque está lá. É a obrigação dele planejar. Exatamente. Planejar tem o Net Promote Score também, né? Que dá para fazer o NPS dentro. Né? Eu estou fazendo, eu faço, tá? Você está fazendo? Eu faço e mostro para a minha equipe todo mês. Todo mês. Lá, saiu da consulta, recebe o SMS, pesquisa de satisfação. Eu quero saber o que está acontecendo. E se der nota baixa, tem uma responsável pela qualidade, vai lá e liga. Tudo bem, seu tudo? Olha, eu vi que você teve atendimento com um doutor aqui. Eu vi que, né, você aconteceu alguma coisa, ficou insatisfeita, porque a gente está sempre buscando melhoria. Tem que fazer isso. Se não tem pessoa para fazer isso, o dentista pega o telefone e liga. O negócio é dele. Ele tem que fazer, tem que cuidar. Está tendo muito descuido. E aí não está tendo resultado. Né? E por que estão falando tudo isso também? Porque assim, não é. As pessoas. Tem muito dentista que me procura para fazer marketing digital, né? Até porque eu já estou muitos anos fazendo isso, quase uma década. Só que assim, não resolve o problema. Eu não sou solucionador de todos os problemas. Não é mágica, né, Michel? Não é mágica, não é só gerar lead. Eu falo, na primeira reunião que eu faço, os dentistas, eu falo, cara, eu não sou gerador de lead. Gerador de lead você tem um monte. Eu sou parceiro de negócio, faço assessoria e marketing odontológico. Por que isso? Porque depois de gerar o lead, aí que começa o trabalho. Gerar o lead eu já aprendi como fazer, minha equipe sabe como fazer, tem pessoas qualificadas, sabe fazer um criativo, sabe fazer um copy, que é a legenda da mensagem, sabe escrever o CTA ali, fazer da forma correta, sabe identificar o público-alvo para cada nicho. Isso aí eu vou fazer. Agora, o que vem depois? Certo? O problema, né? Existem gestores e agências de marca, obviamente, tem que ser especialista em odontologia. Esse é o primeiro texto. Se já errar aí, já ferrou tudo. Acertou nisso, ainda tem o próximo passo, que é o que você vai fazer com o lead, né? Depois, o que você vai fazer com o lead? Chegou, agendou, a recepcionista está treinada, você tem um protocolo de encantamento, como é que você passa o planejamento do paciente? Tem dentista escrevendo no papel e tem um controle odonto para imprimir com foto, com tudo, bonitinho lá, como é que vai ser, as condições de pagamento, bota no envelope. O controle odonto é maravilhoso para isso. Só que tem que saber usar, tem que saber que existe, tem que se dedicar um pouco de tempo. Se quer ser empresário, vai ter que fazer isso. Senão vai ser um dentista amador, que vai ficar ali só se lamentando. É melhor ser prestador de serviço, né? Porque quando se cai no mundo do empreendedorismo, né, precisa estudar constantemente, né, Michel? E precisa informatizar
todos os processos, que também inclui, né, a recepcionista, né, que você vai conseguir também dar treinamento, por exemplo, de como ela utiliza, né, o controle odonto, ou seja, você vai estar certificando uma recepcionista pelo controle odonto, né, então assim, já vai estar trazendo mais conhecimento também, né, para ela, então você pode gerar também valor na vida dela, né, falou, olha, aqui você não é somente uma recepcionista, aqui você vai ter treinamento, aqui você vai saber utilizar uma plataforma, né, de ponta, com tecnologia de ponta, para você fazer toda a gestão do processo, de marcar, remarcar. Então ela realmente vai ser uma profissional qualificada, né? E com o controle odonto, por exemplo, essa qualificação ela é de ponta a ponta, né? Porque se ela não sabe, ela vai passar a saber a mexer, né, no sistema. Exatamente. E os indicadores também podem ser monitorados através do NPS, né? Pode, através do que estão falando no Reclame Aqui da sua clínica, né? O que estão falando ali também no Google Meu Negócio, né? Não esqueça que esse também é um indicador e é um indicador que também vai fazer com que leads, né, pessoas chegam à sua clínica sem anunciar, por exemplo, né? Quando você traz esse bem-estar para outras pessoas, quando alguém perguntar de dentista, a sua clínica, ela vai vir primeiro na cabeça daquela pessoa que teve uma ótima experiência, né? E começa pelo líder. A mudança tem que começar. Ele tem que reconhecer suas deficiências, ele tem que aprender como lidar com elas para que ele tenha um negócio saudável, né, leve, né, ele é responsável pela leveza da clínica. Então ele tem que fazer isso. Ele não pode exigir uma coisa que ele não está fazendo. Não vai acontecer nunca isso, nunca. Né? Verdade? Não, totalmente. E é ele que vai passar isso para a recepcionista, né? Que é aquela pessoa, a primeira pessoa que... Eu já tive experiências de tratar com recepcionistas. Você fala, nossa, mas que grossa. Pois é. Cheguei aqui 8 horas da manhã e essa pessoa tá na grosseria. Gente, dá vontade de você dar volta atrás, né? Falar, olha... Vou em outra onde eu sou melhor recepcionada. E talvez o dentista seja excelente profissional, né? O tratamento deve ser ótimo, talvez. Mas se na porta de entrada não tiver uma pessoa ali que esteja 100% ali, né? Que esteja aberta a recepcionar, que queira realmente desempenhar aquela função tão importante, é complicado. E aí o dentista fala assim, né? O problema é que minha clínica não cresce por conta da minha recepção. Tá, mas quem tem o poder de resolver isso? Você. Por que você não troca? Por que você não troca? Porque é amiga da minha esposa. Aí começa, né? Treine, né? Paga um curso para essa pessoa, né? Tem cursos, tem treinamentos para isso, né? Então, se, por exemplo, quer manter aquela relação, né? Aquela relação, é amiga da pessoa e tal, tudo bem. Então, mantém aquela relação, que é muito importante, porém, treine, capacite, né? Aquela pessoa para que ela desempenhe a função necessária que exige, né, uma recepcionista, que ela pode ser uma recepcionista com perfil executivo. Olha que interessante. Né? Sem dúvida. Exatamente, é isso aí. Tem todo um cuidado aí. Você falou um ponto importante também. Você vai, chega, a pessoa tá toda, parece que ela acabou de acordar. Ela foi trabalhar do jeito que ela dormiu, né? Exatamente, não dá, né? Ela precisa ter elegância, né? E elegância é uma coisa que vem da alma, né, Michel? E é bacana você ver uma pessoa, você chega uma pessoa bem arrumada, bem vestida. Não quer dizer se a pessoa é bonita, enfim, nada demais. A pessoa é elegante. Elegância não tem nada a ver com beleza. Não. Né? Então tem que ter, mas quem é que faz isso? Eu queria. É o dentista, é o gestor. O dentista não fala isso na contratação. Ele fala 15 dias depois. E aí o que acontece? Aí perde força quando ele fala. A força dele é quando ele contrata. Aí depois ele tem um esforço maior, porque a pessoa, mas você não falou isso, né, no início. Aí começa tipo uma discussão ali que não teve alinhamento no início. Falta de alinhamento.
né? Para ela sentar, inclusive o seguinte, para ela sentar na recepção, para ela começar o trabalho dela, eu sempre recomendo que no mínimo uma semana ela fique fazendo só treinamento, antes dela pegar o telefone dela, abrir a boca para conversar com o paciente, porque ela não sabe, ela não domina aquilo ali. Por mais que ela tenha trabalhado em outra clínica, o que vai acontecer? O dentista vai se frustrar e a menina vai se frustrar também, que tá lá. E ela pode trazer vícios, né, de outros lugares, né, também, que não foram legais, assim. A gente fala muito de mulheres na recepção, né, mas eu já tive um recepcionista homem e foi muito, muito bom, tá? Ele dava um show na recepção, inclusive. Pena que ele mudou, ele saiu até, foi morar fora do país. Mas assim, abram os olhos também, porque tem muito recepcionista, né, sexo masculino ali, enfim. Se abram para isso, porque tragam. E na verdade ele era vendedor, tá? Ele era vendedor de uma loja de shopping. Olha só. Porque ele estava cansado de trabalhar no shopping e eu trouxe ele para trabalhar comigo na minha clínica. Cara, ele performava muito, porque ele já tinha ali todas essas características, competitividade, ele era vendedor. A clínica alavancou muito o faturamento quando você tem uma pessoa com esse perfil, dinâmica, extrovertida, sabe? Conexão, quebrava o gelo do paciente, o paciente chegava aquela coisa e ele quebrava, não, calma que nós vamos resolver, ia lá, conversava com uma pessoa dinâmica, ia para lá, ia para cá, se interessava em conhecer os processos e aperfeiçoar, contribuía nas reuniões. Bom, acho que é isso, né? Michel, foi ótimo, muito bom. Nossa, foi ótimo o nosso encontro. É fundamental falar sobre a recepcionista, sobre o recepcionista, né? E foram dicas excelentes, né? Para você aí, dono de clínica, dentista, ou você que está pensando em abrir, né, uma clínica, não deixe de pensar na porta de entrada aí do seu negócio.